Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. No meu tempo de criança, e tempo de criança de alguns de vocês aqui também, havia uma brincadeira muito popular entre os meninos. Aquilo que na minha terra, lá pelo menos, chamava-se de camói. Era, na verdade, a brincadeira do mocinho e do bandido. Então, a gurizada se reunia e começavam o mocinho escolhia o mocinho e o mocinho tinha que, então, à procura dos bandidos. Na verdade, era a influência, naquela época já, que não havia televisão ainda, mas a influência do cinema, das revistas, e era, na verdade, a influência dos faroestes, e especialmente do cowboy. Por isso que as crianças, não sabendo nada de cowboy, e apenas ouvindo o som, deturparam para camói, em vez de cowboy. Mas essa era a brincadeira comum. E uma das regras da brincadeira era a seguinte: quando se flagrava alguém, o bandido, ou o bandido, o mocinho, e dizia mãos ao alto, a regra era esta: erguer as mãos e não reagir. Na Bíblia também tem isso. A Bíblia nos dá um exemplo também de mãos erguidas, de mãos ao alto. E é a primeira leitura que nós vamos fazer hoje. A leitura de Êxodo, capítulo 17, versículos 18 até o versículo 13. Vocês podem acompanhar. Ficar de braços erguidos durante 3 minutos. Começa a doer, a tremer, e nós não conseguimos. Imagine Moisés, uma pessoa idosa, com os braços erguidos para abençoar os seus soldados que estavam lutando para se defender dos amalequitas e orando a Deus. Aliás, a oração naquela época se fazia exatamente isso. Nós quando oramos, nós baixamos a cabeça e juntamos as mãos. Naquela época o costume era levantar os braços para fazer oração. E naturalmente que Moisés não aguentou muito tempo. Mas ele tinha 2 auxiliares que o auxiliaram para que isso acontecesse. Colocaram uma pedra para ele se assentar, e os 2, um de cada lado, seguraram os braços dele para que ele pudesse manter a posição de bênção e abençoar os defensores do seu povo. Porque enquanto ele levantava as mãos, os soldados venciam. Quando ele baixava as mãos, os soldados eram derrotados, ou pelo menos estavam em desvantagem com os seus inimigos. Oração. Erguer as mãos em posição de oração tem uma força que nós não imaginamos. Não precisa erguer as mãos, baixar a cabeça, da posição como nós oramos. A oração tem uma força poderosa, não por em si, não por ser ela em si poderosa, mas porque está invocando aquele que é poderoso, aquele que é Deus. E nós também fazemos oração. Nós também oramos a Deus. Nós também nos colocamos diante de Deus de mãos erguidas, e é geralmente exatamente quando nós não podemos mais, quando nós estamos rendidos. E aí, a força vem de Deus, a força vem do poder de Deus. Por isso que a oração é algo que faz parte da vida do cristão. E a melhor oração é aquela que nós vivemos no dia a dia, na nossa
na nossa relação com Deus, não apenas eventualmente, não apenas dentro do templo, mas na nossa casa, nosso lar, em todas as situações. No Novo Testamento, Jesus também fala de oração. E ele confirma o poder desta oração. Nós vamos olhar o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 até o 20. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Este foi o objetivo da parábola de Jesus, para que nós não desanimemos nunca. É interessante que a parábola, esse trecho da Escritura e as palavras de Jesus terminam dizendo: mas quando Jesus voltar, vai encontrar ainda fé na terra? Porque a oração, ela é fruto da nossa fé. Quem não crê em Deus, não confia em Deus. Quem não confia em Deus, não ora. Ele vai resolver os seus problemas por si mesmo, ou tentar resolvê-los. Eu vou pedir para um Deus que eu não acredito, no qual eu não confio, no qual eu acho que ele não me atende, e desta forma a pessoa não ora. Oração é fruto da nossa fé. E é só fé que nos leva a orar. Mas diz o nosso texto aqui que nós devemos orar sempre. Não só nos momentos de dificuldade, mas em todas as situações da nossa vida. A nossa tendência é orar a Deus quando nós estamos em dificuldade, quando nós não podemos mais nada. E aí então nós oramos para Deus. E queremos que Ele nos atenda logo. Que Ele nos atenda já. Ou no máximo até amanhã. E instintivamente nós colocamos um prazo para que Deus nos atenda. Isto Deus nunca prometeu. Ele disse que vai sempre atender às nossas orações. Mas Ele vai atender em duas maneiras: no seu tempo, da sua maneira e quando necessário, de acordo com a sua vontade. Lembra que Jesus ensinou a orar? Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Devemos então nos submeter a esta vontade de nosso Deus. Devemos orar sempre, constantemente, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar constantemente. Agora, esse constantemente não significa sem parar, não significa apenas assim da manhã até a noite, mas com frequência, com regularidade, com insistência. E aí Jesus nos dá esse exemplo dessa viúva, que foi procurar um juiz, e o juiz não queria atendê-lo, porque ele era iníquo, ele não temia a Deus. E aí ela insistia, sempre de novo, até que ele atendeu. Por quê? Atendeu para se livrar dela. E aí Jesus diz: se uma pessoa ruim, corrupta, malvada, age desta forma e atende alguém, imagine Deus. Deus que ama as pessoas, Deus que quer bem a cada um de nós, Deus que é nosso protetor, aquele que está sempre à nossa disposição. Orar sempre é não desanimar deste diálogo, é não deixar as mãos caírem, mas sempre de novo, de mãos erguidas, dizendo: Deus, me ajuda. Deus, eu não posso nada, eu sou indefeso, mas eu sei que Tu podes me ajudar e me auxiliar. Mas muitas vezes as pessoas também têm a ideia de que a oração é alguma coisa mágica. Orou e agora vai acontecer. É como se fosse uma fórmula mágica.
Isso também não é oração. E muitas vezes as pessoas querem apresentar a Deus os seus desejos pessoais, às vezes até os seus caprichos, e querem que Deus atenda. Deus prometeu nos atender nas dificuldades. Invoca-me no dia da angústia, disse Deus, e eu te livrarei. No dia da angústia, Deus vai nos livrar. Ele vai nos atender na dificuldade, no problema, e não naquele problema que nós imaginamos ou achamos ser grande problema, mas naquele problema que realmente está a colocar em perigo a nossa vida ou a nossa vida espiritual. Não é uma fórmula mágica e não é um ato de piedade. Se lembra da história dos fariseus? Como é que eles oravam? Bem assim, levantavam as mãos, isso era costume. Mas aonde que eles faziam isso? Hein? Na praça pública. Para quê? Para serem vistos, para serem elogiados, para serem reconhecidos como pessoas piedosas. Olha, aquele lá está orando. Aquele é um bom cristão. Aquele lá é fiel a Deus. Mas a oração era feita exatamente com isso, com a finalidade de aparecer. E aí Jesus diz o que para essas pessoas? Quando fizeres a tua oração, entra no teu quarto e conversa com o teu Deus. Entrar no quarto não é para se esconder, não. Não é para deixar de dar testemunho, não. Mas é para não se expor e não simplesmente desejar aparecer nesse momento de piedade. Vai com Deus. No momento mais íntimo, no momento mais tranquilo, no momento mais íntimo com Deus, fale com Ele. E Ele vai estar lá. O teu Pai que te vê em secreto vai te atender, diz Jesus. Isso significa que a nossa oração deve ser sincera, deve ser íntima, deve ser uma oração confiante em nosso Deus. Isto não anula nós fazemos oração em público, especialmente em nossas horas de culto, onde nós oramos, mas não para demonstrar algum ato de piedade ou coisa parecida. A oração é uma conversa com Deus. E o que é uma conversa? Todo mundo sabe, né? Eu posso conversar comigo mesmo? Talvez. Mas deixa de ser uma conversa. Olha a palavra com. Sempre tem com alguém. Conversa não pode ser um monólogo, onde eu converso comigo mesmo. Mas eu devo conversar com Deus. E dizer para Ele, Deus, eu estou triste. Deus, eu estou alegre. Deus, estou preocupado. Meu problema é este. Por enquanto não houve conversa. Por enquanto houve apenas um monólogo. Eu falei com Deus. Eu disse para Deus. Conversa é quando Deus fala conosco também. E para ouvir o que Deus nos tem a dizer, é preciso silenciar. Tem gente que conversa tanto que não dá chance para o outro falar. Com Deus às vezes é parecido. Conversa tanto com Deus, diz tanta coisa, e não para escutar o que Deus tem a dizer. Deus também quer nos falar, através do coração, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Então o silêncio faz parte também da nossa vida de oração, a nossa vida devocional. Deus, eu tenho esse problema. O que tu tens a dizer sobre isto?
E aí eu vou escutar o que Deus tem a dizer. E Ele fala, especialmente pela sua palavra, pela Escritura Sagrada. E Ele nos orienta. É que nós não vamos escutá-lo. Nós muitas vezes queremos apenas falar e que Ele atenda, que Ele faça o que eu quero. Mas eu não quero ouvir aquilo que Ele diz também, às vezes me recriminando, às vezes me orientando do jeito que eu não gosto. Mas Ele fala e Ele nos diz. Outra forma da oração, podemos dizer que tem a forma de gratidão. Nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus, ou então nós também contemplamos a Deus. Eu lembro daquele versículo, gosto dele, quando diz, o versículo assim, os céus proclamam a glória de Deus. Observando a natureza, nós estamos observando a Deus. Vendo a natureza, nós podemos ver a ação de Deus e devemos estar diante de Deus. Aliás, isso é o que nós mais fazemos. Quando estamos em tribulação, problema, dificuldade, nós vamos pedir a Deus. Mas a primeira parte lá, depois nós esquecemos de voltar e dizer o quê? Agradecer. Lembra dos leprosos? 10 leprosos? Eles oraram a Deus. Senhor, ajuda-nos. Os 10. E foram atendidos. O que aconteceu depois? Um voltou para agradecer, para dar gratidão a Deus. Eu diria que a média na nossa vida espiritual é mais ou menos a mesma. Nós pedimos muitas coisas, mas agradecemos muito pouco ao nosso Deus. Orar é importante em nossa vida. Nós estamos no mês de outubro, é o mês da reforma. Lutero foi o reformador da nossa igreja, ou da igreja cristã. E ele era uma pessoa de oração. Ele levantava de madrugada para orar. E muitas vezes a oração é que fez a diferença na vida dele. E ele também orientava a todos para que orassem. No catecismo ele tem lá 2 pequenas orações, das quais nós escolhemos uma. Vocês receberam e tem com vocês. É uma oração pequena, para ser feita no início do dia. Eu quero convidar, eu até ia dizer assim, desafiar vocês, mas a palavra desafio é muito forte. Eu vou convidar vocês para que levem esse cartãozinho para casa. E nesta semana, todos os dias de manhã, ao levantar, ou logo depois de levantar, façam essa oração. É uma forma de orar. Se quiserem, façam também a oração do Pai Nosso. Nós vamos fazer isso e vocês vão ver no final de uma semana como nós começamos a ter intimidade com Deus. Quando nós falamos diariamente com Ele. Quando nós falamos pouco com uma pessoa, nós não temos muita coisa para falar. Mas quando nós falamos mais vezes, as coisas fluem com muito mais naturalidade. E eu gostaria de ler com vocês esta pequena oração, que eu tenho certeza que vocês vão fazer uso durante esta semana. Vamos ler em conjunto. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haver defendido de todo dano e de todos os perigos da noite passada, e peço-te que me preserves também neste dia do pecado e de todo o mal, para que todas as minhas ações e a minha vida te agradem. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem com todas as coisas. Esteja comigo teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder sobre mim. Amém. Que Deus abençoe a nossa semana, a semana de oração, confiando plenamente nesta oração, no poder de Deus
na bondade de Deus para atender os nossos pedidos.